nosso querido Pedro Duran, que já está por aqui, para falarmos mais uma vez do assunto da semana, que é, né, Pedro, a escala 6x1. A gente sabe, em uma discussão, em um projeto polêmico e que muita gente está ansiosa para saber e que está colocando aí todos os seus interesses, clamores na internet, temos ali alguns fatos prós e alguns fatos contras. Eu sei que você preparou um material bacana para nos explicar. É isso, Estevão. Na verdade, a discussão sobre a escala 6x1 entra agora em um aspecto um pouco mais prático, dos desdobramentos econômicos que poderiam surgir com essa mudança de regra no Brasil. Há algumas categorias que utilizam com mais frequência este tipo de escala. Por exemplo, a área da categoria de serviços, bares, restaurantes, hotéis, algumas áreas relacionadas ao comércio que usam de fato a escala 6x1 no seu dia a dia. Há uma manifestação da Abrazel, que é a Associação Brasileira da Indústria de Bares, Restaurantes, que entende que não é uma boa alternativa banir a escala 6x1 do Brasil. O projeto original da deputada Érica Hilton prevê estabelecer uma escala 4x3, uma escala ainda mais radical do que a escala que se usa hoje, que é a escala mais comumente, que é a escala 5x2. A maioria dos trabalhadores brasileiros utiliza uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Tradicionalmente, folga ali no final de semana. No final de semana. Ainda assim, essa escala 4x3, ela poderia ser revertida numa espécie de adaptação do projeto, no caso de você ter efetivamente a regra do veto à escala 6x1. Há argumentos prós e contra dessa novidade que pode mudar no Brasil. A própria deputada Érica Hilton, quando propôs essa ideia, levou em consideração um estudo realizado no ano passado com 22 empresas que apontou a diminuição do número de faltas para os trabalhadores e um potencial aumento de produtividade. É isso que dizem os defensores do fim da escala 6x1, que ela vai diminuir as faltas, o absenteísmo dos trabalhadores e vai aumentar a produtividade, como em outros lugares do mundo você tem essa possibilidade. Inclusive uma reportagem que acabou de sair no site da CNN que mostra o panorama de países desenvolvidos onde escalas diferentes das brasileiras são utilizadas no dia a dia. Eles também apontam que isso poderia dignificar o trabalho, fazendo com que o trabalhador trabalhasse com mais bom humor, com mais vontade, com mais disposição. Não é à toa que sindicatos têm se manifestado a favor do veto à escala 6x1. É o caso, por exemplo, da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O Pedro Venceslau, nosso analista, conversou com eles e eles já fizeram uma manifestação favorável ao projeto e, portanto, ao veto da escala 6x1. Para além disso, há os argumentos contrários à escala 6x1, que são argumentos que apontam que ela poderia aumentar o desemprego, uma vez que diminuiria o número de profissionais contratados ou aumentaria os profissionais, mas reduzindo os salários e, consequentemente, os trabalhadores teriam uma punição por parte dos empregadores, que seria o repasse ao valor dos produtos e serviços no que diz respeito à inflação. Então, se o empregador precisa contratar uma pessoa a mais para poder cumprir aquela função, ele automaticamente passaria esse preço, transferiria esse valor a mais para o preço do seu produto, o preço do seu serviço. A gente tem hoje no Brasil um dos menores níveis de desemprego dos últimos anos. Isso é bastante considerável, é um ponto super positivo que mostra como a gente tem conseguido avançar no nível de empregabilidade do país. Há ainda muita resistência a essa proposta e ela não conseguiu atingir as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar. Para além disso, você tem, ao longo dos últimos anos, vários projetos semelhantes que foram apresentados na Câmara dos Deputados e não foram adiante, que tinham também a ideia de mudar a escala de trabalho, diminuir o máximo de horas semanais de trabalho, mas que acabaram não evoluindo. Então, nesse momento,
tudo do ponto de vista do ambiente, do mundo político, conta contra a escala 6x1. Há uma resistência muito grande, inclusive por parte do grupo empresarial, das indústrias, a evitar que essa escala seja aplicada. Mas, por outro lado, você tem uma potencial pressão popular, que foi o que fez esse debate ganhar força, que pode acabar convencendo outros 30 deputados, que é efetivamente o que falta, um pouco mais de 30 deputados, a assinarem essa proposta. E uma vez assinada, ela pode de fato passar a tramitar, passar a ser discutida, passar a ser debatida, até porque já há audiências públicas previstas para debater esse tema. Qual que é o problema dessa história? O presidente da Câmara, ou o potencial presidente da Câmara, Hugo Mota, já se manifestou publicamente dizendo que acha o debate muito bom, acha válido, tem que de fato acontecer, mas que não vai colocar a carroça na frente dos bois, que vai deixar isso correr no tempo certo, na hora certa, no caminho certo. O que isso significa? Significa que pode haver uma tentativa de, muito embora trazer esse tema para o debate, deixar ele esfriar. E aí, quando perder o apelo popular, quando passar esse buzz, essa onda muito movimentada, como você já disse, pelas redes sociais, o projeto pode acabar sendo engavetado. Eu acredito que pode sim haver uma pressão popular para defender o veto à escala 6x1. Aliás, é digno, é humano que você tenha uma boa condição de trabalho para os brasileiros. Mas, ainda assim, há de se discutir qual é o impacto econômico real dessa proposta. Porque o estudo, a apresentação do projeto feito pela deputada Érica Hilton não prevê o impacto econômico para o Brasil. Então, há uma movimentação em Brasília para que os deputados façam esse estudo desse impacto econômico para assim poder amadurecer esse debate. A gente vai continuar acompanhando. Com certeza. E vamos ver se o Congresso tem tempo hábil ainda para discutir esse ano, né? Difícil. Essas propostas. É uma outra questão, né? É isso. Pedro Duran, obrigado pela sua análise até este momento. Daqui a pouco você volta com mais informações.